Amém. Bom, chegamos no momento dos nossos pedidos e agradecimentos, e eu abro aqui para que você, que tem um pedido especial, possa colocá-lo, possa abrir seu áudio aí, se quiser, ou então escrever aqui o seu pedido de oração. Vou ler o primeiro que está aqui, só para ser o primeiro. O irmão Evandro. Bom dia, Evandro, tudo bem? Colocou aqui, vamos orar pelo irmão Sérgio Pessoa. Ele foi ancião aqui da igreja do Arariba, e quem foi um dia, nunca deixa de ser, né, nosso ancião querido ali. Ele tá com Covid e passou muito mal no domingo, mas graças a Deus não precisou ficar internado, então a gente continua orando para a recuperação dele, tá bom? A irmã Cleusa também, a Cleusa mandou bom dia aqui, tudo bem? Eu peço oração pela minha irmã e meus sobrinhos, principalmente pelo meu sobrinho Pedro Henrique. Desde já ela está agradecendo. Alguém aí tem algum pedido ou agradecimento? Por favor, pode abrir seu áudio e a gente vai ouvir você aqui. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom, gostaria de agradecer pela vida, pelo sopro da vida que Deus nos dá a cada dia que a gente acorda, né? E tem sido muito bom todos esses dias, né? Tem sido muito bom para revigorar a fé, tem sido muito bom para estar no caminho de Deus. Também gostaria de pedir pela saúde da minha esposa e qualquer outra pessoa também que esteja precisando, e todas aquelas que me pedem todo dia um momento para orar por elas. É isso. Ok, oramos. Vamos orar por esses motivos aí. Mais alguém? Eu tenho duas pessoas aqui em especial que estão doentinhos, estão em hospital, então estão em tratamento. Uma delas é a Gabi Lucena, aqui membro da igreja do Jardim, do Parque Arariba.
também o irmão Carlos ali do Jardim Ingá. Nós temos orado por eles pontualmente, nós devemos intensificar nossas orações. Os dois passam por processos parecidos ali, e nós vamos sim pedir a Deus que continue cuidando. Além disso, estou vendo a Chilene aqui, eu não vi ainda o Marcos, mas deve estar aqui também. O Marquinhos deve estar dormindo ali ao lado deles. O Marquinhos ainda está internado, graças a Deus se recuperando, mas a gente tem também que colocá-lo nas mãos do Senhor, porque está ainda precisando de cuidados, ainda está ali no hospital. Então, oremos pelo Marquinhos. Olha aqui, ó, tem mais 3 pedidos. A Rosângela, acho que é a Rosângela escreveu todos, se não quase todos, ó. A Rosângela, não, desculpa, Rosângela Alves primeiro. Bom dia a todos, bom dia, Rosângela. Agradeço pela vida, peço oração pela Jane, a antiga diretora aqui do Clube de Aventureiros. Estão passando momentos difíceis e doentes lá, enfermos. Vamos orar sim. Agora, a família Torres, agora. A Rosângela escreveu aqui: agradeço a Deus pelo despertar de mais um dia, peço oração pelo meu sobrinho e por toda a minha família. Bom dia, Rosângela, vamos orar também. E o João, John, escreveu aqui pedindo que vocês orem pela minha família, meus alunos, e também agradecendo a Deus pelo aniversário da minha esposa. Muito bom, a Rosângela fez aniversário antes de ontem, foi isso, né? Nós aqui agradecemos a Deus e continuamos orando por isso. Mais alguém tem um pedido especial? Podemos abrir aqui o momento que for necessário. Pastor, acho que pediram oração essa semana pelo Sérgio também, que ele está internado também, lá do Sim, Parque Araribá. sim, verdade. Vamos orar por ele, ele tá com Covid. A gente ora por ele, sim. Obrigado, Raquel. Bom dia. Bom dia. Se tiver mais alguém, dou um tempinho mais ainda. Alguém abriu o áudio aí. Eu tenho na verdade, Bom dia, pastor. Oi, bom dia. Midline. Bom dia, gente. Bom dia. Eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida. Quero que orem pela minha família, os filhos e pelo meu país. Ok. Tá muito tempo mesmo em crise, né? Em todo sentido, né? Que tá precisando que Deus fale alguma coisa. Uhum. Tá difícil. Me lembra, Haiti, né? Haiti. Ok, oremos pelo Haiti. Eu fiquei um pouco, sabe, eu tô muito decepcionada, né? E que às vezes não sai na minha cabeça, que meu irmão fala assim, cadê o Deus? Todo mundo tá falando. Tá, parece uma decepção, né? Ele fala assim, será que esse Deus existe só para quem, só tem piedade para quem, só para quem tá fazendo mal? E Entendo, as vamos pessoas orar. que tá Vamos orar. sofrendo na mão dessas pessoas? Uhum. Existe Deus para eles? Eu me senti muito decepcionada com essas palavras. Uhum. Nós vamos E, orar. Nós como vamos disse, orar. muito, Existe muito. Deus, existe Deus. Durante a minha fala, eu falo um pouquinho sobre isso, tá bom? Já tinha preparado, não sabia por quê, mas era por isso. A Raquel Bom tinha falado dia, primeiro, depois você, Mônica, que tá com o microfone aberto. tá bom. Meu cachorrinho precisa fazer uma cirurgia e alguns exames com sedação, com contraste, e aí vai ser tudo no mesmo mês. E eu fico preocupada, né? Ele é muito importante para mim. Uhum, Então eu queria pedir que Deus abençoe, que dê tudo certo. uhum. Tá bom, vamos orar sim. E, Mônica?
Bom dia, pastor. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Quero pedir que ore também pela minha vida espiritual, pela minha saúde espiritual, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, pelo Ed Carlos, a Carol, a Suzane, o Adonias, e também pelo meu irmão, que eu também ofereço tudo bíblico, mas ele não aceita, e meu cunhado Rafael. E também quero pedir que ore pela Conrada, que é a avó de Jusmar, que quarta-feira ela vai fazer uma cirurgia, porque ela está com câncer de pele no nariz. Aí vai fazer uma cirurgia nesse dia, que vai descobrir se, na quarta-feira, vai fazer a autópsia, que vai saber se é maligno ou benigno, mas eu quero que ore para que não seja grave, que seja uma cirurgia simples e que dê tudo certo. E pela minha sogra também, que tá com colesterol muito alto, aí deu exipele, né? E ela tá sofrendo um pouquinho, né, com essa doença. Então, ore por elas, pela minha avó, pela minha mãe e toda a minha família. Uhum. Vamos orar. Eu tenho aqui mais alguns pedidos que foram escritos, a gente não tem mais tempo agora, mas eu vou ler os que estão aqui, tá bom? A Maria José escreveu... bom dia, Maria José. Pastor, eu quero agradecer a Deus por esses dias, tem sido muito especial, Deus seja louvado por isso. A Andréia escreveu aqui, ó, bom dia, agradeço a Deus e peço oração pela minha filha Yasmin. Bom dia, Andréia. A gente estava falando com a Andréia ontem, na verdade, e nós temos orado, quer dizer, eu tenho orado desde ontem, então tenho certeza que Deus já está à frente guiando. A Miriam também escreveu aqui, bom dia, Miriam. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo e todas as dúvidas, melhor, e todas as dúvidas, providências em nossa vida, ou deve ser Deus e todas as providências em nossa vida, né? E o Adriano escreveu aqui, oração pela minha família, nós vamos orar por cada um desses pedidos. Hoje convidei um amigo para fazer essa oração, é o Gustavo, que está aqui junto com a gente, ele abre o áudio aí e guia a gente em oração nesse momento, por favor. Amém. Bom, Senhor Deus, amado Pai, o Senhor é conosco sempre. Obrigado por tudo que você faz por nós, até aquilo que nem imaginamos que você estará a fazer, Senhor. Como eu aprendi em um momento de oração, às vezes o Senhor não está falando conosco, mas você está falando de nós para alguém. E que assim seja, que você possa estar falando de nós para alguém que possa fazer um momento de oração, alguém que possa estar cuidando da nossa família, dos nossos amigos, até mesmo dos nossos bichinhos de estimação, que também muitas das vezes são os membros da nossa família, e que o Senhor venha estar com todos aqui, Senhor. Que você esteja com todas as famílias que estão com alguém passando por alguma necessidade, desde financeira, saúde, algum problema dentro de casa, uma briga, que você venha estar com todos, Senhor. Aqui nós estamos em quase 40 pessoas, que todos estejam louvando você a cada segundo, que isso se multiplique cada vez mais, que sua mensagem possa chegar em todos os lugares nessa terra, Senhor. Gostaria também de pedir por todos que mandaram mensagem, por todos que abriram o microfone para pedir um momento de oração, cuidado, as pessoas que estão até em outros continentes, Senhor, que você venha estar com todas elas. Também que abençoe o pastor, que ele possa falar através de ti e que a sua mensagem possa ecoar através dele para todas as pessoas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Gustavo. Bom, que bom que todos nós estamos aqui realmente motivados ou entregues para falar sobre Jesus e sobre as coisas que a gente precisa aprender. Lembra que o tema vou voltar aqui no tema para não falar errado, né? O tema desses 10 dias de clamor é o Espírito Santo e o tempo do fim. E segundo a Bíblia, o Espírito Santo transforma nosso coração para a gente se aproximar mais de Jesus. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma de trocar os nomes aqui. Às vezes eu estou falando de Deus o Pai, estou falando de Jesus, estou falando do Espírito Santo, e eu estou falando sobre uma coisa que parece que é um, mas é outro. Os três trabalham em conjunto. Por isso, quando a gente estudou ontem sobre sobre o fruto,
eu falava que era Jesus quem mudava nosso coração, o Espírito mudava nosso caráter, Deus o Pai trabalha sobre nós, e isso é muito legal, porque nós temos Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo preocupados com a nossa salvação, com nos levar embora daqui, para que nós possamos viver os 1000 anos no céu e depois eternamente aqui onde nós estamos. Nós temos orado durante essa semana com os vídeos que foram preparados pela divisão, por motivos, pelos frutos do Espírito. Já oramos por vários deles e chegamos na bondade. Pastor Carlos Gil, quem preparou o vídeo de hoje, e a gente vai orar junto com ele, mais uma vez, por um motivo tão especial como esse. Estou compartilhando com você essa oração que foi preparada. Antes, ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 32. Talvez hoje você esteja cansado de tanta dureza no mundo, mas saiba que a bondade pode ser o começo da transformação. A bondade é um fruto do Espírito, que muitas vezes confundimos com um simples gesto de gentileza ou bondade, uma ação bondadosa. Mas é mais profunda que isso. Ela nasce no coração transformado pelo Espírito Santo e se manifesta em um estilo de vida que busca o bem do outro, mesmo quando não há reconhecimento ou recompensa. Jesus é o exemplo máximo de bondade e nos ensinou a amar sem limites e agir com compaixão para com todos, especialmente os que sofrem e precisam de ajuda. O Espírito Santo quer nos guiar para que sejamos canais dessa bondade, com ações e palavras que edificam e restauram. Pense em alguém que você pode abençoar hoje com um gesto simples de bondade. Vamos orar? Pai nosso, obrigado por o dom de teu Filho. E nessa hora nós queremos te pedir que nos dá o dom da bondade, que nós podamos ser canais para abençoar a tantas pessoas que precisam de luz e esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o fruto da bondade floresça em você e alcance todos a seu redor hoje. Amém, não é? Que o fruto da bondade floresça ao nosso redor, conosco, para que outras pessoas também possam enxergar esse amor de Deus pertinho da gente. Bom, nós vamos começar aqui mais uma vez, meditar no texto que foi preparado para a gente. Eu tenho achado bastante interessante a gente falar sobre esses dons ou talentos, ou agora sobre o fruto do Espírito, porque cada um deles, ou cada agir do Espírito Santo, realmente movimenta e transforma nosso coração. Por isso, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse na pergunta que tem aqui. Eu tenho tentado te falar sobre as perguntas que todos os dias, durante a nossa leitura aqui, são colocados ali. Se você está acompanhando a leitura, é importante que você preste atenção nessas perguntas também. O primeiro deles é assim, ó, para a gente começar a pensar aqui e poder meditar um pouquinho sobre o que nós vamos falar. Em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? É uma pergunta interessante, porque se nós ontem vimos uma lista sobre quais são os frutos do Espírito, como é que eles são manifestos, ou o que é o fruto do Espírito, agora eles têm sido visíveis? Ou a gente tem fingido que eles realmente são verdadeiros? Porque se eles não são visíveis, esses frutos precisam ser visíveis. Eles precisam, ou melhor, esse fruto precisa ser visível, ele precisa ser espalhado por aí. Isso tudo faz parte do processo do cristianismo. Então, em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? Vamos para Gálatas, no capítulo 6, a gente começa então com o principal verso que está aqui. A gente lê assim, ó: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela vai colher. Quem semeia para a própria carne, da carne vai colher corrupção, mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna do Espírito. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimamos. Aqui tem algumas coisas que a gente já pode, obviamente, nos lembrar aqui. Um dos pedidos foi sobre o Haiti, onde tanta gente ali tem passado por dificuldade, por lutas, e realmente é um país onde as pessoas têm sofrido muito, assim como vários outros ao redor do nosso mundo. Mas o que acontece é que, infelizmente, nós ainda somos alvo da consequência do pecado. A gente não consegue fugir. E é exatamente a descrição que está aqui em Gálatas, no capítulo 6, falando sobre o fruto do Espírito, mas que, ampliado esse contexto, nos ajuda a entender o que é que acontece com tanta gente que ainda passa fome, dificuldade, luta, e ali tem sido perseguido, tem visto tanta morte por perto, porque são tantas pessoas que ainda semeiam a maldade, que ainda semeiam para a própria carne, e eles continuam colhendo corrupção. Obviamente, muitos de nós não têm culpa, não que nós não sejamos pecadores, tá, por favor, mas é que o mal da pessoa próximo de nós, infelizmente, ainda nos atinge. Eu, por esses dias, estava falando uma coisa aqui para Laura, e ela virou para mim e falou assim, mas para que tem esse negócio de consequência? Eu brinco que a Laura é a menina das perguntas difíceis. E o Davi é muito pequenininho ainda para poder juntar as coisas na cabeça, né, desse jeito. E ela perguntou para mim sobre consequência. Eu ajoelhei na frente dela e falei assim, filha, a gente faz as coisas que dá na nossa cabeça, as coisas que a gente quer escolher. Então, eu escolhi fazer a coisa X e eu preciso agora lidar com a consequência. Se eu faço uma coisa boa, eu vou ter uma consequência adequada. Agora, se eu faço uma coisa ruim, a consequência ela não vai ser boa e virá para mim também. Se tem uma coisa que eu não consigo cancelar, chama-se consequência. Eu posso cancelar muita coisa, mas consequência eu simplesmente tenho que aguentar. É lógico que essa é a consequência do pecado, que infelizmente nós ainda suportamos por causa de outras pessoas. De repente é seu patrão, que é terrivelmente mal, terrivelmente entregue às coisas ruins, e está longe do Senhor há muito tempo, e por causa dele, infelizmente, você precisa suportar algumas consequências do pecado. É por isso que existem o fruto, eu sempre quero falar no plural, mas não é. Por isso que existe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele serve para nos aliviar de acordo com as dificuldades que serão apresentadas para nós, a partir das lutas que nós estaremos passando. E como é que o fruto do Espírito se apresenta? Onde existe ódio, quando nós chegamos com amor, por mais que nós não consigamos mudar a vida de todas as pessoas, mas pelo menos o nosso meio, o nosso círculo, onde nós vivemos, esse meio, esse círculo, ele é melhorado, porque agora eu consigo trazer a Jesus para o meu meio. Consigo trazer o amor de Deus para o lugar onde eu estou. Percebe que esse é um chamado que Deus faz para a gente, que nós aqui compreendamos e vivamos o que é esse evangelho de poder permitir que Deus transforme nosso caráter um pouquinho de cada vez, para que aos poucos as pessoas que estão ao nosso redor percebam que nós temos algo diferente e agora elas também sejam convidadas à mudança. É lógico que eu não consigo mudar um país, é lógico que eu não consigo mudar uma geração, mas um pouco da maldade do pecado, ela é aplacada, ela é diminuída quando eu permito que o Senhor comece a mudar meu coração. Volta lá naquela lista, você deve se lembrar, a lista do fruto do Espírito, ou das consequências do fruto do Espírito. Estou voltando para o dia anterior, tá bom? No dia 5 aí da nossa lista. Ou então, se você quiser, Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 22, onde a gente encontra ali as consequências do fruto: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Cada uma dessas coisas, com certeza, faz com que o nosso redor seja moldado. Por esses dias eu percebi que estava lidando de uma forma muito dura, querendo muita coisa dos nossos filhos aqui. E eu parei um pouquinho para perceber, já que a gente está falando sobre o fruto do Espírito, parei um pouquinho para tentar mudar um pouquinho minha forma de falar com eles. A gente às vezes é muito duro com as pessoas que estão ao redor, né? E aí a gente é tão bonzinho com quem está longe, com quem a gente não conhece direito, mas quem está ao redor a gente acaba sendo muito duro.
E ali, ao invés de dar uma bronca mais dura, mais firme, eu resolvi me ajoelhar e falar, olhando no olho de uma das crianças aqui, dizendo assim: será que isso aqui é a coisa mais adequada? Então, ao invés de eu ser ríspido ou duro, eu me abaixei e tentei distribuir o amor, a bondade, a mansidão, lembrado que é longanimidade. A gente tem tanto isso na gente de falar o que dá na cabeça, de estourar muito rápido, mas até o próprio Deus, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele demora a puxar a ira, a menos que a gente insista muito. Percebe que todas essas coisas que acontecem, o que nós somos chamados a fazer, tem o objetivo de mudar integralmente o nosso caráter. E caráter, segundo a cultura ou esses ditames populares, né, é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Não tem mais nada que a gente vai levar para o céu. Dinheiro, casa, carros, ou então o trabalho, ou então até os amigos que nós temos aqui, nada disso vai literalmente para o céu. Quem vai para o céu somos nós, com o nosso caráter. E, obviamente, aqueles que forem impactados pelo nosso caráter que foi moldado nessas leituras, nós temos encontrado aqui o chamado para que Deus, ou melhor, que Deus dá, para que nós possamos seguir 2 Timóteo no capítulo 1, no verso 7. E é um dos textos que está aqui no dia de hoje, que diz assim, ó, 2 Timóteo 1, no verso 7, diz assim, ó, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Você não tem que se acovardar frente às dificuldades, às lutas, ou então às pessoas que se levantam querendo nos pegar, querendo humilhar a gente. Mas Deus deu para a gente o poder de amor e de moderação. Como é que eu mudo ao meu redor? Como é que eu não sou covarde? É quando eu levanto espadas? É quando eu tenho armas? É quando eu me preparo para a guerra? Não. É quando eu uso as armas do fruto do Espírito. E a arma do fruto do Espírito é o amor, é a moderação. É quando eu compreendo que é dessa forma que as virtudes colocadas no fruto do Espírito começam a me moldar em volta de mim, a transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque é o espírito de amor e de moderação que realmente molda tudo que está ao redor. Os textos continuam aqui, né? Eu estou na parte da palavra revelada. O texto anterior também me ajuda, está ali em Provérbios, no capítulo 31, nos versos 26 e 27, que fala assim, ó, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida com o bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. O que é cuidar do bom andamento da sua casa, se não é viver o fruto do Espírito, ter essas virtudes que foram colocadas aqui? Mais para frente, lá no último texto que está colocado, Efésios 4, 17 até 19, eu leio um texto um pouquinho maior, mas que fala sobre o outro lado, né? Diz assim, ó, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, as pessoas que não buscam o Senhor, que vivem na vaidade, nos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Essa é a descrição do mundo, porque eles não buscam, não querem ter ou não entendem ainda o que é o fruto do Espírito. Aí eu vou para a pergunta que está do lado aí, você que está com a revista, dá uma olhadinha, por favor. Tempo de orar. Descreva uma oração expressando o seu desejo de possuir todas as virtudes cristãs e de ser um verdadeiro seguidor de Cristo. São duas coisas que precisam estar com a gente. Ser um seguidor de Cristo já é consequência, ao contrário. Ter as virtudes do Espírito é consequência de ser um seguidor de Cristo. Por isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou olhar ao redor de mim e vou desenvolver esse fruto do Espírito? Para a gente partir aqui para o final, eu puxo para você os dois últimos trechos que eu quero citar. O primeiro deles está ali no Testemunho Inspirado, na sequência da sua lição. Foi tirado de uma meditação de 1995 chamada O Cuidado de Deus, também com o escrito de Ellen White, no dia 4 de maio, e diz assim: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Não temos Cristo agora, nem falamos com ele, mas o seu Espírito Santo está tão perto de nós, em um lugar como em outro qualquer. Ele atua em todo aquele por meio de
todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência do Espírito em si revelam o fruto do Espírito. E ela cita amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Eu fiquei pensando aqui sobre essa diferença que ela faz, porque ela está dizendo que aquele que recebe a Cristo, ele exala esses perfumes. Dá para entender assim com essa ilustração? Porque se chega alguém perto de você, perto de mim, que tem ali um cheiro um pouquinho diferente, a gente até finge que a pessoa não tá com aquele cheiro ruim. Mas rapidinho, assim que a gente pode dar um passinho para trás, afasta o rosto, porque o cheiro, ele é muito marcante. Ou você tá cheirando bem, ou você não tá cheirando bem. Da mesma forma, Deus orienta a gente para que nós cheiremos o fruto do Espírito, para que nós tenhamos as nuances dos perfumes que Deus tem preparado para a gente. E quando nós chegarmos, sabe aquele perfume caro, aquele perfume que eu não tenho, mas aquele perfume que de vez em quando aparece alguém perto da gente, que a pessoa chega e você fala assim, nossa, quem chegou? Porque você percebe que aquela pessoa está no ambiente, é assim que Deus fará com a gente. Não estou dizendo que a gente vai acabar com luta, com dificuldade, com as guerras, com as maldades que acontecem por aí, porque o próprio Jesus falou e nos explicou que nós teríamos aflições, guerras até o fim dos tempos. Mas ele assim também falou para a gente que quando nós vivêssemos de acordo com o plano de Deus, de acordo com o testemunho dele, vivendo o fruto do Espírito, nós teríamos a nossa vida moldada de acordo com o Senhor. Lembra dos apóstolos? Todos eles sofreram muito perseguição, guerras, e por todos os lugares onde eles passaram, o próprio apóstolo Paulo foi decapitado, perdeu a cabeça. Outros foram colocados de cabeça para baixo na cruz, outros foram crucificados ou queimados em óleo quente, e por aí vai. Todas as coisas horrorosas que aconteceram com eles, mas eles mesmo assim se mantiveram fazendo o que era correto, exalando o cheiro do fruto do Espírito. Que Deus abençoe você a ser como esses santos homens que viveram aqui na Terra. Termino com o texto que está na última página, página 25 aqui, tá bom? A página 25 diz assim, ó. O Espírito oferece um amor que se expande, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz interior que silencia a inquietação, uma paciência que persevera, uma bondade que desperta sorrisos e uma fidelidade que constrói pontes. Essas características são facetas de um mesmo fruto, revelando unidade e coerência que transformam o caráter. Ouviu? Esse daqui é um texto que eu vou daqui a pouquinho colocar no meu Instagram, porque eu vou postar para todo mundo ver, porque esse aqui é um texto que realmente explica para a gente como nós devemos ser, sendo transformados de caráter, mas vivendo cada um dos frutos, das facetas do fruto do Espírito para nosso crescimento, porque Deus está ainda com a gente. Nós vamos orar agora, entregando nossa vida nas mãos de Deus e pedindo que Ele, o Deus Todo-Poderoso, continue ao nosso lado. Depois disso, a gente vai ouvir uma música. Lembra do meu chamado para você? O meu chamado é que, enquanto você ouve essa música, você permita que o seu coração seja moldado, em contato com Deus, você continue intercedendo, dizendo assim, Senhor, eu preciso da sua mudança, eu preciso crescer junto com o Senhor. Por isso, toma minha vida, toma meu coração e coloque em mim as nuances do fruto do Espírito, porque eu quero ter esse fruto. Vamos orar. Deus querido, no começo dessa manhã, nós queremos mais uma vez, nessa terça-feira, iniciar o dia na sua presença. Por favor, abençoa todos que estão aqui. Estou muito feliz porque eles puderam parar um pouquinho e ainda no começo desse dia buscar o Senhor. Por favor, Deus, fala ao nosso coração. Mostra onde estamos errados, onde nós podemos melhorar e ajuda para que nós todos aqui permitamos o seu trabalho, o seu poder em nossa vida. Fica ao nosso lado e derrama sobre nós seu Santo Espírito. Haja de forma poderosa durante esse dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontrei aqui uma música que faz tempo que eu não ouço, mas que fala ao meu coração, assim como deve falar ao seu também.